O fisiculturismo é uma modalidade que exige dedicação extrema, disciplina implacável e muitas vezes uma busca incessante pelo corpo perfeito. Nesse mundo, os limites do corpo humano são testados ao máximo e os atletas dedicam suas vidas para esculpir a musculatura e alcançar a perfeição estética. Mas em uma busca tão intensa e competitiva, até onde é seguro ir? E o que acontece quando se ultrapassam os limites? Muitas vezes as consequências podem não ser nada agradáveis. Serão essas pessoas com músculos extremos que você irá conhecer hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é fisiculturistas que foram longe demais. Candace Armstrong é uma fisiculturista britânica que ganhou notoriedade por sua transformação física extrema, atribuída ao uso de esteroides anabolizantes. Inicialmente, Candace começou a treinar para desenvolver um corpo mais tonificado e saudável. No entanto, o uso de substâncias anabolizantes causou mudanças drásticas em sua aparência. Ela desenvolveu músculos volumosos e características tipicamente associadas ao sexo masculino, como ombros mais largos, maxilar pronunciado e aumento de pelos faciais. Esses efeitos são comuns em mulheres que utilizam esteroides em altas doses, já que muitos desses compostos mimetizam hormônios masculinos, como a testosterona, desencadeando características masculinas. On the shoulders like a size 18, then my back would be a size 16, and then the waist the size 10 to 12. Além das mudanças físicas, Candace relatou dificuldades psicológicas e sociais decorrentes dessas alterações corporais. Em entrevistas, ela compartilhou os desafios que enfrentou com a transformação de sua identidade e aparência, além dos efeitos colaterais na saúde. Mike Matarazzo foi um renomado fisiculturista profissional dos Estados Unidos, conhecido por seu físico impressionante e personalidade carismática. Competiu durante os anos 1990 e início dos anos 2000 em campeonatos como Mr. Olympia, onde era admirado pelos braços e peitorais volumosos, além de sua dedicação ao esporte. Contudo, sua carreira também foi marcada pelos impactos negativos do estilo de vida extremo que muitos fisiculturistas enfrentam, especialmente devido ao uso intenso de suplementos, dietas rigorosas e substâncias anabolizantes. Infelizmente, Matarazzo teve diversos problemas de saúde graves ao longo dos anos, principalmente relacionados ao coração. Ele passou por várias cirurgias cardíacas, incluindo um quádruplo bypass aos 38 anos, um procedimento incomum para alguém tão jovem. Ele atribuiu seus problemas de saúde aos excessos envolvidos na vida de fisiculturista competitivo, incluindo o uso de esteroides e outras substâncias para melhorar o desempenho e alcançar o físico necessário para competir nos mais altos níveis. Em 2014, Mike Matarazzo faleceu aos 48 anos devido a complicações cardíacas. Sua história é frequentemente mencionada como um alerta sobre os riscos do uso excessivo de esteroides e o custo que uma vida de fisiculturismo extremo pode ter sobre a saúde a longo prazo. Sua morte impactou muitos na comunidade do fisiculturismo e ajudou a abrir discussões sobre os limites do corpo humano e os cuidados necessários para atletas de alta performance. Andreas Minzer foi um fisiculturista austríaco muito conhecido nos anos 1980 e 1990 por sua definição muscular extrema, com baixos níveis de gordura corporal e músculos extremamente detalhados. Ele era famoso por sua dedicação à estética cortada, com uma definição tão intensa que revelava cada detalhe muscular. Para alcançar esse nível, ele seguia uma combinação radical de dieta, exercícios intensos e uso de esteroides anabolizantes e diuréticos para reduzir ao máximo a retenção de líquidos. No entanto, essa busca pelo físico perfeito teve sérias consequências para sua saúde. Minzer utilizava doses elevadas de esteroides anabolizantes, diuréticos e outras substâncias, o que impactou gravemente seu fígado, rins e sistema cardiovascular. Em 1996, ele foi levado ao hospital após sentir dores abdominais intensas e logo depois faleceu devido à falência múltipla dos órgãos. Os médicos que o atenderam ficaram surpresos com o estado debilitado de seu corpo, mesmo sendo um atleta jovem e aparentemente saudável.
A autópsia revelou danos extensivos ao fígado, hipertrofia cardíaca e uma série de outros problemas de saúde relacionados ao abuso de substâncias, refletindo o alto custo que essa busca extrema pela perfeição física teve sobre sua saúde. Greg Valentino é um fisiculturista norte-americano que ficou famoso e polêmico por desenvolver bíceps enormes, resultado de anos de treinamento intenso e uso de substâncias como o Synthol. Ele buscava ter os maiores braços do mundo, mas sua obsessão por tamanho extremo o levou a ultrapassar os limites naturais do corpo, o que trouxe consequências graves. O uso de Synthol, um óleo injetável usado para aumentar o volume dos músculos, é uma prática controversa e arriscada. Embora cause aumento aparente dos músculos, não melhora a força nem a qualidade muscular e pode levar a problemas como infecções, abscessos, deformações e, em casos graves, até amputações. Valentino abusou desse método, o que resultou em deformidades notáveis e uma série de complicações. Ele sofreu uma infecção grave nos braços, necessitando de cirurgia e drenagem de abscessos. Apesar das críticas, Valentino sempre foi aberto sobre o que fez, inclusive reconhecendo seus erros em várias entrevistas. Ele compartilhou sua experiência como um alerta para os perigos do uso excessivo de substâncias para ganho muscular. Além de seus feitos controversos, Valentino também é conhecido por seu estilo excêntrico e personalidade forte, o que o tornou uma figura notória no mundo do fisiculturismo. Greg Kovacs foi um fisiculturista canadense que ganhou muita atenção nos anos 1990 e início dos 2000 por seu tamanho extremo, sendo um dos maiores fisiculturistas de sua época. Com mais de 1,90 m de altura e peso que chegava a ultrapassar os 180 quilos fora da competição, Kovacs era visto como uma promessa para competições de alto nível como o Mr. Olympia. Ele possuía uma musculatura impressionante, com braços, peitorais e ombros enormes, o que fazia dele uma figura imponente na indústria. Contudo, apesar do tamanho extraordinário, Kovacs teve dificuldades para transformar sua promessa em sucesso competitivo. Ele não alcançava a definição muscular e a estética consideradas ideais para competições de alto nível, onde a simetria, a proporção e o detalhamento muscular são fundamentais. Nos palcos, ele lutava para alcançar a qualidade muscular e a apresentação exigidas, e muitas vezes era criticado por sua falta de definição e simetria, algo difícil de conseguir devido ao seu tamanho extremo. Kovacs também enfrentou problemas de saúde associados ao estilo de vida extremo e ao uso de esteroides e outras substâncias comuns no fisiculturismo. Ao longo dos anos, seu físico e saúde se deterioraram e ele enfrentou problemas cardíacos e outras complicações médicas. Ele acabou se afastando das competições e mais tarde tornou-se treinador, mas enfrentou dificuldades financeiras e problemas de saúde persistentes. Greg Kovacs faleceu em 2013 aos 44 anos devido a um ataque cardíaco. Jean-Pierre Feu, fisiculturista suíço, que competiu nos anos 1990 e início dos anos 2000, sofreu um dos acidentes mais graves e assustadores da história do fisiculturismo, marcando tragicamente sua carreira. Conhecido por seu físico impressionante e força extraordinária, Fuchs competiu em eventos renomados, incluindo o Mr. Olympia. No entanto, sua trajetória foi interrompida por um acidente devastador durante uma sessão de fotos para uma revista fitness. Durante a sessão, Fuchs realizava um agachamento com uma carga extremamente pesada para capturar imagens do exercício. Enquanto descia no movimento, seus joelhos não suportaram o peso e cederam. Ambos os joelhos foram seriamente lesionados, resultando em múltiplas rupturas de ligamentos e tendões. O impacto foi tão severo que ele teve que ser levado imediatamente ao hospital e submetido a cirurgias extensas e uma recuperação dolorosa. Esse acidente encerrou sua carreira competitiva e transformou sua vida, pois ele nunca recuperou a mobilidade e força total para retornar aos palcos. A história de Jean-Pierre Feu serve como um lembrete dos riscos que os fisiculturistas enfrentam ao treinar com cargas extremamente pesadas, especialmente em situações que podem comprometer a segurança.
Tony Geraldo, também conhecido como Tony Gigante, é um brasileiro que ganhou notoriedade por transformar drasticamente seus braços através do uso de Synthol, um óleo que, quando injetado nos músculos, cria uma aparência exageradamente inchada. O Synthol é composto de ácidos graxos e outros elementos e é usado por algumas pessoas para aumentar o volume muscular de maneira rápida, porém sem proporcionar força real ou definição muscular. Insatisfeito com sua aparência magra durante a adolescência, Tony começou a usar Synthol em seus braços na busca de um visual musculoso extremo. O resultado foi um crescimento desproporcional dos seus bíceps e tríceps, criando uma aparência impactante, mas frequentemente criticada por parecer artificial. Seus braços atingiram um tamanho exagerado, com uma aparência inchada que não reflete um ganho real de força. Nessa aqui tá dando 71. Eu tento manter ele acima dos 70. Apesar das críticas e dos olhares desconfiados que recebe nas ruas, Tony afirma que se sente bem com sua aparência e que não se importa com a opinião alheia. No entanto, o uso de Synthol é extremamente arriscado. Pode causar infecções, deformidades e, em casos graves, a necessidade de amputação dos membros afetados. Mesmo com os riscos, Tony continuou com suas modificações, reforçando seu desejo de ter uma imagem fora do comum, apesar das consequências. O brasileiro Ramon Rocha Queiroz, conhecido como Ramon Dino, é um fisiculturista profissional que ganhou destaque internacional na categoria Classic Physique. Em 2022, ele conquistou o segundo lugar no Mr. Olympia, a competição mais prestigiada do fisiculturismo, tornando-se um dos principais atletas da modalidade. No entanto, em competições posteriores, Ramon enfrentou desafios que geraram discussões na comunidade do fisiculturismo. Em uma competição, Ramon apresentou problemas durante sua performance no palco, aparentando desconforto e excesso de transpiração. A tinta de competição em seu corpo começou a escorrer, o que prejudicou sua apresentação visualmente. Como, não, a pintura do Ramon, isso perde ponto. Especialistas e fãs especularam sobre o que poderia ter acontecido. Algumas hipóteses incluíam possíveis erros na preparação final, como manipulação inadequada de água, eletrólitos ou carboidratos, que são práticas comuns para atingir o máximo de definição muscular no dia da competição. Outros sugeriram que o estresse e a pressão poderiam ter afetado seu desempenho. Nenhum integrante da equipe de Ramon divulgou detalhes específicos sobre o ocorrido. A situação gerou repercussão na mídia especializada, mas Ramon continuou sua carreira, focado em melhorar e alcançar melhores resultados nas competições futuras. Sally McNeil, também conhecida como Killer McNeil, é uma ex-fisiculturista norte-americana que ficou conhecida não só por sua carreira no fisiculturismo, mas também pelo caso polêmico envolvendo o assassinato de seu marido, Ray McNeil, em 1995. Sally e Ray McNeil tinham um relacionamento conturbado, com relatos de abuso e violência doméstica. Em uma noite de discussão intensa, Sally atirou em Ray 2 vezes com uma espingarda, resultando em sua morte. Sally alegou legítima defesa, afirmando que Ray havia sido violento com ela e que temia por sua vida, mas o tribunal não aceitou sua defesa e ela foi condenada por homicídio em 2º grau. O caso atraiu muita atenção da mídia devido ao envolvimento do casal no fisiculturismo e ao uso de esteroides, que levantou discussões sobre roid rage, explosões de raiva associadas ao uso excessivo de esteroides, e a influência dessas substâncias na vida de atletas de alta performance. Durante o julgamento, a vida de ambos e a natureza turbulenta de seu relacionamento foram exploradas, com testemunhos detalhando uma relação marcada pela violência. Sally McNeil foi sentenciada a 19 anos de prisão, mas cumpriu cerca de 25 anos devido a complicações no processo. Sua história virou tema de documentários e programas sobre crimes, atraindo debates sobre violência doméstica, uso de esteroides e os desafios psicológicos enfrentados por atletas. Ela foi liberada em liberdade condicional em 2020 e continua sendo uma figura de interesse público devido à complexidade e tragédia envolvidas em sua história. Mostafa Ismail
um fisiculturista egípcio que vive nos Estados Unidos, ganhou fama mundial em 2012 ao ser reconhecido pelo Guinness World Records como o homem com os maiores bíceps do mundo. Seus braços tinham uma impressionante circunferência de mais de 79 centímetros, um tamanho que chamou a atenção do público e o colocou sob os holofotes. No entanto, sua conquista foi cercada por polêmicas e alegações de que o tamanho de seus bíceps era uma farsa. Muitos críticos e especialistas em fisiculturismo começaram a questionar a autenticidade dos músculos de Mostafa, especulando que ele teria usado Synthol, um óleo injetável que aumenta o volume muscular sem desenvolver força real. O Synthol pode inflar os músculos, mas não contribui para a força e pode causar deformidades e problemas de saúde graves. Guinness World Record for the largest biceps, measuring in with a circumference of 25.5 inches, although they're now even bigger than that. Embora Mustafa negasse o uso de Synthol, afirmando que seu tamanho era fruto de treinamento e genética, as suspeitas sobre o uso dessa substância persistiram. A polêmica foi tanta que o Guinness World Records decidiu revisar o caso e suspender a categoria de maiores bíceps, para evitar dar crédito a práticas duvidosas ou potencialmente prejudiciais à saúde. Embora Mostafa tenha continuado a defender a legitimidade de seus músculos, a polêmica nunca foi completamente resolvida. Natalia Kuznetsova é uma fisiculturista russa que ganhou atenção mundial tanto por seu físico impressionante quanto por sua aparência extremamente musculosa, que desafia estereótipos de feminilidade. Conhecida por seus músculos volumosos e força incomum, ela é campeã em competições de levantamento de peso e fisiculturismo, possuindo recordes em modalidades como supino e levantamento terra. Kuznetsova começou a treinar desde jovem e aumentou progressivamente sua massa muscular ao longo dos anos. Ela se tornou uma das mulheres mais musculosas do mundo, com bíceps, ombros e pernas altamente desenvolvidos. Sua aparência provocou polêmicas, especialmente por causa das características visivelmente masculinas que desenvolveu, como o aumento da massa muscular e possíveis efeitos associados ao uso de esteroides anabolizantes, algo relativamente comum no fisiculturismo competitivo de alto nível. A aparência de Kuznetsova gerou tanto admiração quanto críticas. Muitos a consideram um exemplo de dedicação e força de vontade, enquanto outros argumentam que o uso de esteroides cria uma imagem masculinizada que desafia as noções tradicionais de feminilidade. Ela mesma admite o uso de substâncias como esteroides anabolizantes e hormônios, prática que é abertamente discutida no mundo do fisiculturismo, embora traga efeitos colaterais conhecidos, como o aprofundamento da voz, aumento de pelos corporais e alterações faciais. Занятий меня заметил мой тренер, так скажем, что у меня очень хороший прогресс. Apesar das críticas, Kuznetsova se mantém orgulhosa de seu físico e ativa nas redes sociais, onde compartilha sua rotina e inspira seguidores que admiram sua disciplina e superação.